Relatório do oitavo dia de julgamento federal de Sean Diddy Combs, dia 21/5/2025. Retomando o depoimento do agente especial da Homeland, Gerard Gannon. Gannon iniciou explicando que atuou como agente responsável pela busca na residência de Sean Combs em Miami Beach, realizada em março de 2024. A ação fazia parte da investigação federal de tráfico de pessoas que envolveu 80 a 90 policiais, devido ao tamanho da propriedade, e as medidas de segurança foram reforçadas, incluindo ali guardas armados. Durante o depoimento de Gannon, ele afirmou: a propriedade exigia uma equipe de entrada especializada. Sabíamos que havia resistência. No quarto principal da mansão, os agentes localizaram 18 pares de salto altos de plataforma, 25 frascos de óleo de bebê, 31 frascos lubrificante pessoal, diversos brinquedos sexuais, 3 celulares escondidos dentro de uma bota Balenciaga. O júri pode visualizar a foto dos itens apresentados em um slide no tribunal, Ao erguer a sacola plástica com evidências, Gannon aponta para os objetos com a luva cirúrgica e afirma: esses itens estavam armazenados em um armário trancado no quarto principal. Além dos objetos de uso íntimo, os agentes encontraram 2 receptores inferiores de rifles AR-15, 2 carregador carregado com munição real, uma pistola 45 carregada localizada em um compartimento rotulado como guarita, e Gannon destaca que o número de série das peças da AR-15 foram riscado, tornando extremamente difícil ou impossível rastrear a propriedade dessa arma. O agente também detalha a presença de uma caixa preta com uma placa dourada em cima escrito Puff Daddy, onde foram encontrados drogas, frascos contendo MDMA, cápsula de psilocibina, que são cogumelos alucinógenos. Outro destaque foi o conteúdo da bolsa Gucci: cocaína, MDA, cetamina, alprazolam, Xanax e resíduos de metanfetamina. Gannon também enfatiza que esses itens estavam em condições de uso e prontos para ser usado. Também tinha um canudo de plástico e uma nota de $100 e outros itens também, disse o agente especial Gerard Gannon. O pó e os resíduos do canudo apresentavam resultado positivo para cocaína e cetamina, de acordo com a estipulação lida no tribunal. Os resíduos da nota de $100 apresentaram resultado positivo para cocaína e cetamina, segundo o tribunal, ou seja, que ele usou a nota de 100 e o canudo para consumir as drogas. Também dentro daquela bolsa Gucci foi encontrado um frasco que parecia mais um colírio, que testou positivo para MDMA ou cetamina para o consumo, e que o armazenamento indicava distribuição interna e o uso para as festas privadas. Ao final do depoimento, mencionou que 6 pessoas estavam na residência no momento da busca. Nenhuma delas estava armada ou tentou obstruir a operação. O agente Gerard Gannon termina o seu testemunho. Agora vamos dar aí prosseguimento ao testemunho da doutora Dawn Hughes, que é uma psicóloga forense. Função no caso: especialista em trauma e abuso, atuando como testemunha cega. Não avaliou diretamente nenhuma das vítimas. Qualificação profissional: Dawn Hughes explicou ao júri que tem 25 anos de experiência em tratamento de vítimas de violência sexual e doméstica. Já atuou em diversos casos como perita, e os últimos casos que ela atuou foi da RK. Os últimos casos que ela atuou são casos muito conhecidos aí na internet, Então, no mundo das celebridades. O mais conhecido de todos é da Amber Heard versus Johnny Depp. Então, a doutora também atuou nesse caso. Mas também teve o caso da Kate Raniere, ela é líder do culto da NXV, e também R. Kelly. Ou seja, ela também atuou nesse caso. Diz que sua função no julgamento de Sean Combs é explicar como o trauma afeta o comportamento das vítimas, sem analisar ou diagnosticar ninguém envolvido no caso específico. Ponto. A doutora Dawn descreve padrões típicos de comportamento entre sobreviventes de relacionamentos abusivos. É comum, que as vítimas demorem meses ou até anos para denunciar. Muitas vezes, elas se sentem presas, isoladas ou culpadas.
Ela explicou que as vítimas tendem a minimizar o abuso, omitir detalhes ao relatar agressões, desenvolver uma ligação traumática com o agressor, permanecer no relacionamento por medo, dependência financeira ou até mesmo emocional. A doutora explicou também que às vezes eles tentam racionalizar a situação, né? Pensam, se eu não tivesse dito aquilo, ele não teria me batido. Então ela fala também um pouco sobre o uso de drogas e contextos abusivos, né? A especialista destaca que é comum que as vítimas usem muito álcool ou drogas para lidar com esse tipo de trauma. Basicamente, eles usam para se anestesiar, não querem lembrar do problema, não querem sentir. É uma forma de sobrevivência, de escape. Ela reforça que esse comportamento não invalida o relato da vítima, mas deve ser entendido como parte da resposta ao trauma causado. Hughes enfatiza ao explicar como a memória funciona sob estresse. Detalhes periféricos podem se perder, como roupas, horários, mas a memória central do evento ela é traumática e tende a permanecer viva e consistente. São fragmentos que acabam se esperando ou são esperadas e não indicam mentira ou confusão proposital, né? É possível esquecer o que você vestia, mas nunca esquecer o que bateu. Ou seja, no contexto, ela explica o seguinte: você nunca esquece quem te bateu, mas você pode esquecer outras coisas. Então, aquele fragmento acaba vívido dentro da memória da pessoa e é constante. Ela revive aquele momento várias e várias vezes. Sobre o comportamento de autodefesa, a psicóloga explicou que vítimas podem reagir de forma passiva ou de forma ativa. Passiva seria escolher bloquear os golpes, e ativa é aquela que revida, atira objetos. E com isso ela responde à questão: o fato de uma vítima ter jogado algo ou gritado não significa que ela era a agressora, e sim, ela está correndo ou ela tem um trauma. Esse é o ponto de vista que a doutora enfatizou. Dow também afirma que os pagamentos dela são por hora, ou seja, $600 por hora. E para o tribunal, ela acaba cobrando $6.000 por dia. Deixou claro que atua como independência técnica e que seu trabalho é descrever os padrões de comportamento e não julgar culpabilidade. A doutora Dow Hughes, a psicóloga, termina seu testemunho. Agora vamos dar início ao testemunho de George Kaplan, ex-assistente executivo de Sean Combs. Status de testemunha, compelida a depor por ordem da imunidade judicial. Ele no começo, ele havia inicialmente invocado a quinta emenda, ou seja, ele invocou a quinta emenda para ele não poder depor, mas agora ele foi chamado a depor. Kaplan relatou que começou a trabalhar para a Sean Combs em 2013 e trabalhou até 2017. Ele era assistente executivo, cumprindo jornadas de 80 a 100 horas semanais com um salário anual de $125.000. Seu trabalho incluía desde a logística a viagens, até organizar quartos de hotel, segurança e cuidados com a imagem pública de Sean Combs. Trabalhar para o Sr. Combs era intenso, era extremamente exigente. A qualquer momento do dia ou da noite esperava resposta imediata. Kaplan descreveu um ambiente de trabalho altamente controlador, em que os funcionários eram frequentemente ameaçados de demissão. Disse que Combs podia alternar entre generoso e até mesmo brutal em questão de minutos. Kaplan também afirmou no tribunal que ele tinha a responsabilidade de preparar quartos de hotel antes da chegada do Sr. Combs em cidades como Miami, Nova York, Washington, Los Angeles, e para isso ele utilizava uma mala que continha algumas coisas, né? O óleo de bebê, lubrificante pessoal, velas perfumadas, roupas específicas, bebidas e copos, caixa de som e marcas portáteis. O objetivo era montar um ambiente como ele queria, mesmo antes dele chegar. Após o uso, Kaplan era responsável por retornar ao quarto para fazer a limpeza de todo o ambiente. Em uma dessas ocasiões, ele encontrou um pó marrom cristalino na mesa da cabeceira. Não sabia o que era, mas parecia algo totalmente ilícito. Kaplan também declarou sob juramento que foi instruído diretamente por Sean Combs a comprar drogas em mais de uma ocasião, né? Em Miami, ele comprou MDMA, uma substância não identificada em Los Angeles para ser entregue em um evento. Ele também afirmou que sentia-se pressionado e que essas ordens vinham com um tom de autoritário e totalmente direta, sem margem para recusa. Havia um medo constante de recusar e abrir mão do emprego, né?
Kaplan também revelou que quartos eram frequentemente reservados em nomes falsos, como Frank Black, pseudônimo inspirado em Notorious Big, e também ele fala que o seu papel incluía evitar que as informações chegassem à imprensa, proteger a reputação de Sean Combs e lidar com situações delicadas discretamente. Era quase como se relações públicas, né? Segurança, mordomo, ao mesmo tempo tudo em silêncio. Kaplan também diz que por volta de 2015, Combs substituiu sua equipe de segurança por profissionais mais refinados e discretos, que evitavam perguntas e não interagiam, apenas eram sob ordem direta. Tudo foi ficando mais fechado, ninguém sabia exatamente o que o outro estava fazendo. Então, basicamente, quase não conversava com ninguém. Sobre o silêncio, né, ele fala: quando questionado, eu se sentia livre para recusar as ordens ou denunciar comportamentos suspeitos. Clapham foi bem direto. Não, não existia isso. O ambiente era de medo. Tudo era controlado e todos sabiam o que aconteceria se cruzassem a linha, ou seja, tudo ficava escuro. Resumindo essa fala final aqui do Kaplan, basicamente ele fala que tudo ficava escuro. Basicamente você estava sofrendo uma ameaça de morte ali, né? Ou seja, se algo acontecer com a minha reputação, simplesmente você vai sumir do mapa, ninguém vai te achar mais. Então era basicamente ali, né, uma sentença de morte, né? Ele falava, né? Esse era o intuito ali sobre a questão do silêncio, onde ele fala que tudo era controlado e se cruzasse a linha, tudo ficava escuro. Kaplan sai do banco dos réus, né, de depor, e o julgamento termina por hoje. Os jurados foram ouvidos e as testemunhas também. Foram ouvidos 3 testemunhas nessa quarta-feira e o júri do julgamento federal de Sandy Combs por extorsão, tráfico sexual foram totalmente dispensados. Então a gente teve aí, né, a doutora Huggs, Dal Huggs, que ela foi aí testemunha nesse caso. Teve também aí o Kaplan, que é um ex-agente, né, do Sean Combs, e também teve aí a continuação do depoimento do agente federal da Homeland, né, que é o Gerard Gannon, né. Então essas foram as 3 pessoas que depuram hoje. Provavelmente pode ser que o Kaplan ele venha dar continuidade ao seu depoimento amanhã. E assim que tiver o depoimento completo, a gente vem trazer aqui para vocês mais novidades sobre esse caso. E eu vou ficando por aqui. Até mais.